Então, são 3 elementos que a gente precisa ter em mente. Então, todas essas células que saem da medula óssea, e a gente chama de algumas de elementos corpusculares inicialmente, né? A gente tem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, essas células, também chamadas de compostos corpusculares, elas se desenvolvem a partir da diferenciação celular da medula óssea, das células-tronco, e aí são responsáveis por poder fazer a sua função no nosso organismo, né? Então, as hemácias, principalmente, são responsáveis por carrear o oxigênio, também chamado de glóbulos vermelhos. Então, a gente fala da série vermelha, quando a gente comenta da série vermelha. Então, na prática, no laboratório, a gente fala isso, né? A série vermelha do paciente está com algum problema, né? A série vermelha não está legal. Então, esse é um ponto importante para a gente começar a entender também das hemácias, como a Adriana comentou com vocês na semana passada. Em relação aos glóbulos brancos, que a gente fala de células brancas, né? A gente fala do diferencial dos leucócitos, né? O total, o diferencial dos leucócitos, os glóbulos brancos, essencialmente, são extremamente importantes para a gente entender algumas doenças. Então, algumas variações celulares nessas porcentagens, tanto do global de leucócitos quanto do diferencial, a gente consegue identificar no nosso hemograma algumas infecções, sejam elas por infecções causadas por vírus. Alguns vírus alteram a constituição do global de leucócitos e também do diferencial, seja pelo fato de alguma infecção bacteriana, a gente também tem as diferenciações. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, algumas leucemias, né, os tipos de leucemias, pelo número de células, pelo tipo das células, que a gente consegue visualizar no hemograma, no esfregaço e pelos valores que o equipamento que a gente tem no laboratório consegue emitir. Então, é extremamente importante a gente poder identificar as células e, a partir disso, que a gente consegue identificar algum tipo de doença, né, dar um diagnóstico um pouco mais preciso. Então, a gente tem as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, extremamente importantes no diagnóstico de algumas doenças. Então, esses dois pontos que a gente comentou aí, as hemácias e os leucócitos, são extremamente importantes para a gente fazer esse diagnóstico da doença. Dando continuidade que a gente está falando, o terceiro elemento corpuscular, que são as plaquetas, né, que são fragmentos que a gente chama de megacariócito, que é uma célula que dá origem às plaquetas, que são esses fragmentos que são extremamente importantes para a coagulação. Então, cada um deles tem uma função específica e distinta. As hemácias, principalmente, para carregar o oxigênio, para poder oxigenar o nosso organismo. Os leucócitos, que participam das células de defesa, e a partir disso a gente tem as linhagens, né, o diferencial de leucócitos, e as plaquetas, que são responsáveis principalmente pela coagulação.